Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Então, se você quer aprender a controlar a sua mente, eu já te deixo um alerta importante. Não basta ir lá só e tomar um remedinho. Você vai precisar começar a trabalhar a sua espiritualidade. E eu digo isso porque a saúde emocional não significa ausência de sofrimento, muito menos um bem-estar constante, sabe? A pessoa zen. Saúde emocional é a sua capacidade de reconhecer, integrar e ordenar as suas próprias ações, de forma que as suas emoções sirvam ao seu bem e não que elas te governem. A Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como o país com o maior caso de prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros está diagnosticado com transtorno de ansiedade. E os grupos mais afetados são mulheres e jovens de 18 a 24 anos e, pasme, esses níveis chegam até 65% dos sintomas, que eles marcaram check lá. É bastante coisa. Só que o buraco ainda é mais embaixo, porque a palavra do ano eleita por 22% dos brasileiros foi ansiedade. Então isso dá muito o tom da saúde emocional da nossa população. Ou seja, tem boa chance de que os casos reais sejam muito maiores. E esses números não são só estatísticas, eles estão na sua vida, nas suas conversas com os amigos, no seu pezinho balançando agora embaixo da mesa, suas unhas ruídas, na sua falta de sono. E por que isso acontece? Porque esse sentimento de inquietação constante se tornou tão presente. E se a medicina contemporânea olha para a ansiedade principalmente como um transtorno da mente, se a gente tem remédio disponível para isso, por que é que a vida das pessoas não está melhorando com esses fármacos? E aí eu te pergunto, se a sua ansiedade não for a doença em si, mas um efeito colateral de uma questão mais profunda? No passado, as escolhas de vida eram bem mais simples. Se o seu pai era carpinteiro, você seria carpinteiro também. As opções já estavam claras, o papel social de cada pessoa já estava muito bem delimitado. Casamento era a mesma coisa, não tinha isso de eu gosto do fulano, nossa, não gosto. As cidades eram pequenas, tinha lá uns 3, 4 pretendentes da tua idade e tua família meio que resolvia tudo. Então, a questão social, cultural, elas já se encarregavam. Essa coisa de A Dama e o Vagabundo, sabe? A Julia Roberts e Uma Linda Mulher, isso é coisa de Hollywood. Na vida real, isso nunca foi assim. Só que hoje a gente vive um mundo bem mais flexível. A gente pode escolher a nossa profissão, viajar é muito mais fácil. Se você quiser arrumar um marido, uma mulher lá na Austrália, você consegue. Só que como tudo na vida é cíclico, a gente passou de um extremo, onde tudo era muito rígido, a sociedade, né, muito dura, para um outro extremo, onde as pessoas acham que tudo é possível. E aqui já começa uma parte do problema, porque muitas coisas são de fato possíveis hoje em dia. Você pode mudar sua profissão se você quiser. Se você não gosta do seu rosto, você faz uma cirurgia plástica e muda. Se você não gosta do jeito que o seu cabelo é, você escova ou você pinta. Se você não gosta mais do seu marido, você vai lá e troca. As pessoas convenceram a gente de que a gente pode mudar tudo. Troca de nome, troca de sexo, pode até trocar de identidade. Você já viu uns perfis na internet que com uma promessa assim, desapareça 3 meses e volte como uma nova mulher. Gente, isso é muito doido. Hoje em dia você pode reescrever até a sua história. E embora isso pareça maravilhoso para algumas pessoas, na verdade isso é um pouco assustador. E em muitos casos isso é totalmente paralisante. É como quando você entra no estacionamento de um shopping vazio, sabe? Tem centenas de vagas disponíveis para você parar. Você pode escolher qualquer uma que você quiser. O que costuma acontecer nesse tipo de situação na prática? A maior parte das pessoas fica totalmente confusa, elas ficam embananadas. Elas vão para um lado, pensam que perto do elevador é melhor, depois elas vão para o outro, se chover o outro lado é melhor, aí elas ficam meio perdidas ali, estacionam errado na vaga, porque não tem outros carros e aí você não tem uma boa referência de como estacionar. E o que parece mais fácil, que é ter mais escolhas na vida, na verdade fica mais difícil. E por outro lado, quando o estacionamento está lotado, você já fica alerta para ver quem sai a pé. E quando uma vaga aparece, você entra nela. Você já dá seta e entra bem rapidinho. E assim é a nossa vida.
Diferente do que as pessoas acreditam, o excesso de possibilidades não ajuda a maior parte das pessoas. O excesso de possibilidades só tem efeito positivo se você tiver uma visão muito clara do que você está fazendo nessa vida. E é muito difícil uma pessoa sem um bom trabalho na parte espiritual ter clareza do que ela está fazendo aqui nessa vida. A medicina frequentemente trata a ansiedade como um problema da mente, né? Se você se sente agitada, tensa, falta de foco, você vai lá, toma um remedinho, o que acontece? O sintoma acalma, diminui. Agora, o que raramente é feito é uma investigação criteriosa de por que eu estou me sentindo assim. E a verdade é que todas as doenças podem ter 3 raízes. Pode ser algo do seu corpo físico mesmo, biológico. Pode ser ansiedade, muito estímulo, muita cafeína, muito energético. Hoje os jovens tomam uma série de remédios, drogas para estudar, não tem ideia do impacto que isso pode ter na saúde como um todo. Pode ser excesso de telas ali, rede social, excesso de notícias ruins, alarmistas. Gente, quem se lembra da pandemia, aquele terrorismo psicológico na televisão 24 horas por dia? Às vezes esse excesso de agitação é um efeito colateral de muito estímulo que, se for cortado, a ansiedade passa. Pode ser também uma questão comportamental, e aí tem a ver com a sua história, com os seus traumas, com a sua dinâmica familiar, especialmente na infância, às vezes o ambiente abusivo que você conviva. E aí, nesses casos, um bom terapeuta pode ajudar muito. E tem casos mais profundos que são os da natureza espiritual. Aquele vazio, sensação de que algo está fora do lugar, principalmente quando algum dos anseios da alma não está sendo atendido. Eu sinto um chamado numa direção, mas eu pego o trem para o lado oposto. Seja para atender expectativas das pessoas que estão ao meu redor, seja porque eu acho que a minha escolha não é socialmente aceitável, ou até porque eu nem parei para elaborar isso. E aí eu me sinto cada dia mais longe do meu destino. E isso é muito angustiante. Mas tem pessoas que vão seguindo como se elas fossem um passageiro do carrinho ali da própria vida. Elas não resolvem nada. Elas só vão aceitando as coisas que os outros resolvem. Os pais, o marido, o chefe. E aí quando você se dá conta, né? Quando você não resolve as coisas, alguém sempre resolve elas pra você. Só que de um jeito que não é exatamente o que você gostaria. Então aqui eu volto para a questão do remédio. E veja, eu não sou contra remédios. Eu mesma já tomei remédios quando eu tive burnout. Os fármacos são maravilhosos em vários casos, especialmente se você está precisando controlar uma crise. Mas salvo casos muito raros que realmente vai demandar uso contínuo, o remédio tem que ser visto como uma ponte que te ajude a atravessar de onde você está para um lugar de paz e não como uma muleta para você viver apoiada nele. Então, existe uma relação forte entre clareza e paz interior. Pessoas que têm um objetivo claro, seja se dedicar à família, construir uma carreira numa determinada área, escrever um livro, um atleta que sonha com um título, essas pessoas tendem a experimentar menos ansiedade. Não porque elas tenham menos problemas, mas porque elas têm um plano claro, uma missão. Então, a energia delas está totalmente concentrada em superar esses obstáculos que aparecem no meio do caminho. E aí, a cada obstáculo que elas superam, elas se sentem mais perto do seu objetivo. Elas ficam felizes com os obstáculos. Veja que nesses casos, o problema fortalece a pessoa, ele não derruba. A pessoa não está dispersa em dúvidas contínuas. E quando você sabe o que você quer, as escolhas deixam de ser infinitas e passam a ser muito específicas. Eu não estou mais em dúvida se eu quero ser advogada ou cabeleireira. Eu só estou resolvendo se eu vou abrir o salão no Brooklyn ou no Campo Belo. Percebe a diferença? A ansiedade muitas vezes nasce do excesso de possibilidades, da falta de escolhas, não dos contratempos propriamente ditos. Existe também um outro ponto que é a nossa tentativa de tentar controlar, e isso só aumenta a ansiedade em vez de diminuí-la. Te convenceram de que se não deu certo é porque você não tentou o suficiente, e aí entra um ciclo de hipervigilância. E ironicamente, quanto mais você tenta controlar o futuro, cada pequeno desvio te deixa mais ansiosa no presente.
Essa necessidade de controle, de achar que a gente pode controlar tudo, é um outro tema espiritual profundo, mas isso é tema para outro vídeo. Então, se você tem interesse nisso, me escreve aqui nos comentários que eu prometo elaborar esse conteúdo. O trabalho da espiritualidade ajuda no controle da ansiedade de duas principais formas. Uma delas é entendendo que todo mundo tem uma vocação. Eu tenho inclusive um vídeo inteiro sobre esse assunto aqui no canal, vale a pena ver caso você ainda não tenha assistido. E eu não quero repetir tudo que eu falei lá, mas a vocação passa essencialmente por 3 aspectos. Um chamado, que é um desejo que arde no seu coração, mesmo que você não tenha coragem de falar isso pra ninguém, todo mundo tem um. As suas habilidades, a segunda coisa, são aquelas coisas que você faz bem. Isso tem a ver com a missão que você precisa desempenhar. Se o pássaro não precisasse voar, ele não teria asa, você concorda? Então, estude com cuidado as suas habilidades, porque elas estão aí por uma razão. E o terceiro aspecto são as circunstâncias. Essa é a parte mais bonita dessa história. Boa parte do que a gente chama de problema é, na realidade, substrato para você desenvolver sua vocação. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso, uma violência, ela tem uma tendência a olhar para a dor do outro com mais sensibilidade, que a maior parte das pessoas não tem. Uma pessoa que vive com muita restrição financeira, ela acaba tendo que desenvolver sua criatividade, senão ela não consegue fazer nada. A criança que tem os pais muito duros, ela desenvolve um baita poder de argumentação, senão ela não consegue fazer nada. Percebe como na maior parte dos casos são as adversidades que ajudam a gente a desenvolver nossas habilidades? Então, fazer um trabalho importante nesse sentido, de entender a sua vocação, é libertador, porque aí você para de vagar, disperso, tentando entender a oportunidade da moda e você foca no seu caminho. Quando você sabe para onde você quer ir, a opinião dos outros, as adversidades, nada disso importa. E boa parte da sabedoria humana, de grandes psicólogos, filósofos e pensadores, é reconhecer que a vida exige escolhas. Só que nem todas as escolhas são equivalentes. Aliás, muito pelo contrário. Tem coisas que não valem nem 1 minuto do seu tempo. Então, a clareza de direção é o principal antídoto contra a sua ansiedade. Se a falta de sentido e de direção começar a alimentar uma certa inquietação, o primeiro passo não é tentar controlar seus pensamentos, para se tornar menos ansiosa. O primeiro passo é definir objetivos concretos, saber quais são os seus valores, principalmente o que é inegociável para você. Alinhar a sua rotina a esses seus objetivos, além daqueles cuidados básicos que valem para todo mundo: boa alimentação, sono regular, atividade física. O corpo é o templo da alma, ele é o seu principal instrumento de trabalho nessa vida, então você precisa cuidar bem dele. Uma vida com sentido não elimina as dúvidas nem os problemas, mas ela é pautada, acima de tudo, em decisões conscientes. E as decisões conscientes são aquelas que alinham o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Esse sim é o maior remédio contra a ansiedade, é um coração tranquilo, em paz. Então, se esse vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal. Aqui a gente fala sobre como a espiritualidade pode ser um pilar decisivo na sua saúde emocional. E se você se lembrou de alguém que está confuso e não consegue estacionar no shopping vazio, manda esse vídeo para essa pessoa. Fique com Deus e até a próxima!